Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Divahite. Hoje é dia 1º de junho de 2025. Este vídeo é direcionado apenas para os mentais, aqueles que seguem a mim e a mensagem. A postagem eu comecei dia 31 de maio. A onda de confundir a gente com a alimentação voltou. Médicos dizendo que não devemos nem mesmo comer fibras, que nosso corpo não precisa de fibras. Mas tudo tem fibras, todas as coisas têm fibra aqui nesse mundo. Porém, eles estão se referindo às fibras das frutas, legumes, verduras. Eles estão de novo dizendo que o açúcar da fruta faz mal, que é a frutose. Bom, e isso já tínhamos desde alguns anos, quando eles começaram a alertar que suco de caixinha fazia mal, depois sucos de frutas feito em casa fazia mal. A gente disse ok, a gente parou. Eu não, porque sempre comi muitas frutas e elas têm fibras. Se eu tomar suco de frutas, não vai me faltar as fibras, porque eles diziam, quando você faz o suco, você deixa só o líquido e as fibras vão para o lixo. Mas isso não é verdade. Até mesmo quando eu fazia o suco de laranja, eu comia aquelas fibras, porque são gostosas. Assim, eu sempre comi muitas frutas e assim eu tomava meus sucos de frutas, porque não iria me faltar as fibras. E eu me sinto melhor fazendo meus sucos em casa do que bebendo refrigerantes. Entre um refrigerante ou qualquer outra bebida industrializada, é melhor você tomar o seu suco em casa. E outra coisa, eu não exagerava nos sucos porque meu corpo precisava de água. Todos nós precisamos da água. Mesmo que a gente também obtenha água das frutas, dos legumes, das verduras, o nosso corpo precisa da água mesmo. Mas a gente disse ok. E agora eles dizem de novo que nós não precisamos de carboidratos. Já teve isso também. Só que voltaram com força total com este mesmo assunto. É aquela coisa que eu contei a vocês, o sistema fica repetindo, porque aquelas crianças agora que são adolescentes precisam ver as mesmas coisas. Aquelas pessoas que nasceram lá atrás e que não viveram o que eu vivi aos meus 20 anos, elas precisam também receber as mesmas porcarias, então o sistema traz tudo de volta e ele fica repetindo, dando a todos o direito de vivenciar as experiências estúpidas que ele sabe bem produzir para todos nós. É como um jogo que não importa qual a sua idade ou qual ano que você vai começar a jogar aquele jogo, todos vão ter direito a jogar com os mesmos avatares e enfrentar os mesmos desafios a cada nível do jogo. E quem está passando essas informações? Adivinhem? Eu vou comentar em áudio. São médicos. São médicos, leitores de script. Vocês sabiam que não é difícil para um ator ele imitar um médico e se pagassem para ele para fingir o tempo todo que forem gravar que ele é médico e ele tem uma boa memória, ele pode gravar tudo, tudo aquela coisa da entrevista, o que ele vai falar, ele pode gravar na cabeça dele, decorar tudinho. E atitude de médico ele pode ter, porque ele é um ator, ele estudou. Isso se a gente falar que é um ator, gente humana comum. Mas os deles já nascem com esse talento. Eles são mimetizadores de humanos. Por isso que eu sempre falava para vocês lá atrás, meus vídeos devem estar por aí, de que a gente não deveria copiar, porque não existe a inteligência que eles falam nossa aqui, porque nós somos copiadores, nós somos imitadores, tudo que a gente cria são com os padrões e tudo que é dentro do sistema, não tem nada, uma criação assim de coisas fora totalmente daqui, não tem. Então, quanto menos a gente imitar e copiar os outros, a gente vai saindo fora deles e voltando para a nossa humanidade. Porque nós éramos de criatividade infinita e pura. A deles não, é limitada. E eles nos deram essa limitação ainda menor do que a deles, porque eles são limitados e roubam da gente. Então, eles já têm muitas coisas, de tantos roubos, de tantos humanos que já passaram por aqui.
E nós não temos o hábito de roubar e ir acumulando. Os bobos humanos, quando roubam uns aos outros, depois morrem. E eles não guardam, não vai passando, não é, a família deles não é uma família de roubo, de ideias e tudo que o ser humano passa por aqui, a gente não faz isso. Se um ser humano copiar, imitar, plagiar uma coisa um do outro, depois pode ser que ele morreu, parou ali. A família não vai continuar fazendo isso, mas o deles não, eles têm um backup de todo o roubo, de tudo, todos os humanos que já estiveram aqui. Tudo que você foi, pensou, tudo que você fez, sua voz, seu jeito de andar, suas expressões, tudo vai ser deles. Eu já expliquei, eu só estou fazendo vocês lembrarem disso que eu já falei em outros vídeos. Quando eu analisava jogos e eu estava participando de alguns jogos online, eu saí um pouco do jogo e quando eu voltei, eu vi que tinham copiado o nome que eu usava no jogo e tinha pessoas se passando por mim, quer dizer, se passando pelo meu avatar, se comportando como o meu avatar fazia. Até aí eles deixam dicas. É o que eu falei para vocês. Todos que entrarem aqui, tudo que a gente vivenciar, o avatar pode ser até o mesmo no jogo, mas nós vamos dar personalidade, nós vamos dar a diferença a esses corpos dos avatares, certo? Mas é do jogo. Tudo fica para ele. Tanto é que nesse jogo online eu percebi que eles tinham roubado de mim o nome do avatar, o meu jeito de jogar, tudo estava ali dentro do jogo aprisionado. Como a gente não conversava online com a voz, essa parte não ficou roubado. O que eles tiraram foi a personalidade que eu dei para o meu avatar, só que uma parte da personalidade era minha mesma. Então tem gente imitando a capacidade da pessoa de imitar exatamente. Eu fiquei boba. Claro que eu não falei para o pessoal que eu tinha voltado, senão eles iam querer que eu ficasse jogando, né? E eu não queria isso, só estava para analisar. Cara de pau, não é? O mesmo acontece aqui no mundo, nos cenários que pisamos e no virtual. Mas vamos voltar para os médicos. Como pode ser que médicos ficam falando para a gente assim, olha, aí tá lá a médica falando, você tem que comer essa pimenta tal. O outro médico diz assim, pare de comer com carboidratos e você vai ter uma vida saudável, não sei o quê. Como que eles podem fazer isso? Eu tive médicos na minha família e quando eu era mais nova, eu via que os médicos eles tinham que ter muito, muito cuidado com o que eles fossem falar. Se saísse daquilo que eles estudaram, eles podiam ser processados. Eles não podem fazer isso. Aí tinha também filmes, livros contando como era difícil para um médico fazer alguma coisa num paciente. Ele não podia sair fora daquele. Eu esqueci a palavra, daquilo que ele estudava, do ensinamento, do conhecimento, do que a medicina permitia a ele fazer. E sempre os médicos que tentaram fazer alguma coisa, porque viu que não tinha ciência antes. Talvez vocês encontrem historinha de que a ciência começou lá na Grécia, sabe? Aquela coisa que a gente nunca pode provar que é milenar ou foi do passado, antes de Cristo, depois de Cristo, certo? Mas a maioria dos filmes e dos livros mostravam que eram os médicos. A gente ficou na mão deles e eram eles que faziam pesquisas e muitos desses médicos começaram fazendo essas pesquisas por conta própria. Era só os médicos mesmo. Então, os médicos foram. Eles precisavam de corpos vivos ou mortos. Então, eles faziam isso escondido. Eles conseguiam corpos, eles conseguiam, sabe, fazer todo tipo de experiências, mesmo que era errado, né? Mas eles faziam, porque eles queriam. Tinha, claro, que tem uns que faziam pelo bem, para melhorar, outros que faziam por maldade, que eles queriam crescer e tal. Eles aprenderam com os grandes do sistema, então fazia aqui e ali. E os nossos sempre faziam erros, né? Muito mais erros do que os deles. Os deles, quando fazem erros, é proposital.
É para ser feito aquele erro para prejudicar alguns de nós. Então eu me lembro daqueles livros, daqueles filmes, e meu tio falando de ética, né? E não sei o quê. E hoje em dia os médicos ficam por aí falando tudo. Um fala uma coisa, outro fala outra, fica aquela briguinha de médicos, leitores de script falando uma coisa, confundindo a gente. Eu vou fazer outro áudio. Aí, hoje em dia, todo mundo virou cientista, não é? A gente tem o cientista que a gente sabe que está relacionado com doenças, com medicamento, mas tem cientista para tudo mesmo. Tá cheio de jovens rapazinhos bonitinhos no YouTube dizendo, eu sou cientista disso, eu sou uma chuva de cientistas agora, né? Tá cheio mesmo. Cientistas, né? Leitores de scripts também. E esses cientistas, hoje em dia, o cientista espacial, o cientista dos astros, que fala do espaço, não é? Esses cientistas são super valorizados. Cientistas que falam do universo paralelo, o cientista que fala do buraco da minhoca, minhoca do buraco, sei lá mais, o buraco do espaço, todo tipo de coisas eles inventam e usam os cálculos deles que só eles entendem. Você pode ser inteligente como for da massa, vai dar um nó na sua cabeça. Aí se você lê bastante, decorado, depois você vai ver até sentido, porque é isso que eles fizeram com a gente quando nos deram a matemática. Eles criaram os números, eles criaram os métodos, nos deram e fez sentido. Se eu tivesse falado para você assim que vai funcionar, iria fazer sentido também. Aí eu fico pensando nesses cientistas de hoje em dia, tudo é cientista, né? Esses cientistas que falam do espaço, falam da NASA, das tecnologias e tal, eles não entendem tudo que os cientistas faziam, aqueles que estavam usando a ciência para achar uma melhoria para a saúde, não é? Essa é a desculpa, né? Aí, para achar tudo isso, os cientistas sempre tiveram que fazer experimentos em animais e em humanos escondidos, com corpos, entendeu? Com pessoas mais pobres. Sempre eles conseguiam. Eu não falei a vocês que o médico psiquiatra que eu tive aqui, que era um descendente árabe, alguma coisa libanês, não era libanês, alguma coisa dos árabes lá, muçulmano. E ele contou que o treinamento dele foi no Brasil, numa cidade, aí eu esqueci qual que era, Rondônia, Roraima, não lembro mais. Era pobre lá e ele aprendeu muita coisa com as nossas pessoas aí. Olha só, eles mandam os médicos que quiserem, né, se aprimorar para esses países pobres. Aí fica lá dando uma de bonzinho, de médico bonzinho, mas na verdade ele está ali te estudando, ele está ali vendo um jeito. Aí depois os laboratórios começam a mandar remédio para esses países, obrigando, né, os governos obrigando, a gente não sabe por quê, né? Só pode ser isso. Bom, mas não fique sem isso, não. É só que ele mesmo contou que uma parte do estudo dele, das coisas dele, foi tudo lá no Brasil, nessa cidade lá, que era mais pobre. Ele foi lá. Aí eu falei assim, o senhor foi para quê? Ele falou assim, como é que ele falou? Ajudar, cuidar dos pacientes humildes, né? O alemão dele era meio confuso também. Mas ele falava alemão, inglês, vários idiomas. Mas essa gente que fala muitos idiomas, a maioria é 3, 4, né? O máximo. O resto é tudo mentira. Esses poliglotas que estão aí no YouTube também é tudo personagem de sistema. Então, às vezes, ele trocava, ele rolava também alguns idiomas. Ele falava, mas de algumas coisas não fica perfeito sempre. Porque tem algumas que ele pratica mais, ele utiliza mais, né? Assim, esses cientistas que estão envolvidos com a parte da saúde também têm como a tecnologia a parte mágica deles. E esses que falam do universo, cosmos, né, dimensão, galáxia, também eles falam de uma pequena parte que você pode mais ou menos confiar e o resto é tudo mágica, magia pura, ilusão, é fantasia, ficção, etc. Pois é, então esses médicos que estão aí deviam ser presos. Pelas leis antigamente, esses médicos são irresponsáveis.
Eles não poderiam estar falando de coisa tipo assim, ó. Se você tem que parar o carboidrato. Eu fui falar de nutrientes, fui parada. Eu fui falar do Bill Gates. Eu fui acusada de cybercrime, de estar falando de medicina. E desde quando o Bill Gates é médico? Ele nunca foi. Ele estava lá produzindo vacinas, decidindo quem ia morrer, quem ia viver. E eu fico só, eu fico só olhando e boba, boba mesmo, como esses médicos fazem gente palhaça, esses médicos falsos aí, eles podem enfiar vários diplomas no seu nariz, pode mesmo, eles podem isso, porque o sistema dá as costas largas e quentes para eles, um respaldo, uma proteção, eles têm tudo. Se precisar de diploma, eles têm, porque são atores, gente, não são médicos de verdade. E eles têm desenvoltura, eles são ótimos nas câmeras, eles podem fingir-se de humilde, de gente normal. Lembram de um vídeo meu que eu mostrei em filmes, atores se passando por jornalistas, ou atores se passando por pessoas na rua que são entrevistadas. Fica igualzinho, gente, fica igualzinho a pessoas comuns. E hoje em dia que eles já podem falar que tudo é aí, e aí eles dão uma aí pra gente que ainda não é boa, mas eles podem fazer aí boa, né? Como vocês vão saber que essas pessoas que estão aí dando entrevista não são eles? Não é? É tudo gente deles. Por que que eles iriam mostrar seres humanos comuns que seres humanos comuns erram e eles não podem lidar com essa gente, eles não podem lidar com o ser humano verdadeiro, porque a gente tem a língua grande, a gente vai falar as coisas que a gente vê de errado. Então, se eles chegaram, olha, você é um ser humano, vamos fazer isso, tal, tal. Se você não for um psicopata, você vai depois pegar o dinheiro, vai ficar com a consciência pesada, vai acabar falando. Então, eles têm as pessoas deles para fazer de tudo, tudo mesmo, e para ser tudo, tudo que eles precisarem aqui dentro, qualquer papel, qualquer coisa, qualquer tipo de ser humano, qualquer sentimento, qualquer coisa. Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar que existe de seres humanos, de atitude, pensamento, reações, comportamentos, ideias, tudo que você imaginar que um ser humano possa ser, possa fazer, possa sentir, possa falar, tudo, tudo, eles têm e eles podem, eles mimetizam igualzinho um camaleão que chega ali na árvore e fica igualzinho, eles podem. É que a nossa mente não viu ainda de perto o dia que eles mesmos, que um dia o sistema quiser debochar da gente e mostrar, aí as pessoas vão se dar conta. Mas enquanto eu só falo assim, gente, existem essas pessoas, enquanto o ser humano, outro ser humano, ouvir, né, isso de mim, e ele não vê, ele não vai conseguir assimilar isso, ele não vai conseguir compreender. Então fica difícil mesmo para as pessoas entenderem que junto com a gente tem esses outros, porque não teria. Aqui dentro do mundo já tem a dica. As plantas do sistema são duas ou três, né? São similares, mas são uma é boa, outras são venenosas para nós humanos. Às vezes é venenosa para os animais, não é para a gente, ou é para a gente, não é para os animais, não é? E por que cargas d'água eles não iriam fazer para os seres humanos? Eles manipulam os animais. Hoje em dia eles já nem escondem que manipulam os animais, que é tudo criação deles mesmos, né? Antigamente eram umas historinhas, até deixei isso registrado em vídeos meus. Tudo antigamente era com historinha. Eu vivia falando esses legumes, não pode ser da natureza. Legumes com o desenho do legumes lembra o coração, o desenho da noz lembra o cérebro. Tudo é coisa deles. A natureza não ia fazer nada disso. Ia ser outro formato, só para agradar os olhos, e o gosto era para dar prazer. Mas não, agora tem aquela sinalização. Aí tem uma flor com o desenho né, o formato de um pênis. Gente, estão vendo que é deboche deles, não é? E as pessoas, a natureza é linda, é perfeita. Então, as coisas ruins que acontecem, ninguém quer lembrar, não? Então tem que dizer que é da natureza também. Ou quando eles falam que é de Deus. Ai, Deus é maravilhoso, coisa linda. E as coisas ruins que acontecem? É Deus. Não, não é o demônio. Ué, quem criou o demônio? Então sempre volta para Deus, não é?
E aí? Vocês também já pegaram esses doutores falando que não precisa mais de carboidrato? Aí tem outros outros estão falando, voltaram a falar só da carne. Vocês devem ter percebido de uns, acho que esse ano aqui, no meio do ano já, antes, né? Janeiro, fevereiro, por aí, começaram a falar da carne, que a gente tem que comer carne. E, nossa, tá atolado o YouTube de vídeos falando que a gente tem que comer carne. Aí eles jogam os vídeos e imediatamente já tem os comentários só falando coisas boas, assim, tipo assim. Ai, a minha vida, eu curei isso e aquilo só comendo carne. Olha, eu vi um comentário assim. Eu passei mal de não sei o quê, eu comia muita fruta, muito legume e tal. Aí eu segui essas dietas aí, e depois eu não comia carne, porque queria ser vegetariana, não sei o quê. Aí passei mal, fui para o hospital. Mas aí o médico me deixou em jejum e depois me deu carne. Eu paguei não sei o que extra para não comer a comida do hospital. E aí eu comi carne e já tô boa. Melhorei e olha, depois eu vou me curar comendo carne. Entende? Uns comentários assim de dar dó, sabe? Mas aquela mente que não está preparada, ela não acredita nessa enrolação que eles fazem, a confusão mental que eles nos dão sobre alimentação. E isso já é antigo. Eu lembro quando eu tinha lá pelos 20 anos, eu ficava vendo. Às vezes eles falavam assim, isso é em revista ou televisão, né? Que eles mostravam. Agora a safra do morango, aproveita porque o morango ele é bom para libido. Quem comer morango vai ficar com os cabelos cor-de-rosa, sabe? Não, mas na maioria das vezes eles falavam assim, algo da libido, da energia, da pele, da beleza, sempre assim. Aí lá ia todo mundo comprar morango. Eu falei, só pode estar com estoque, né? Aprisionado em algum lugar e tá todo mundo indo comprar, porque não é possível, de repente. Aí depois passava, olha, o café faz bem para isso, depois parar, café faz mal, né? O cientista descobriu que o café faz mal. Então, eles já tinham isso lá atrás também, só que não era feito de uma maneira tão rápida assim como é feito hoje em dia com YouTube, Facebook, né? Todas essas plataformas aí que ajudam a informação circular bem mais rápido. Mas mesmo assim, as pessoas ficavam em frente à televisão e ficavam fofocando uma para outra. Você viu no jornal, ou aquele programa daquela mulher falou isso, não era assim? Não mudou muita coisa, não. Piorou só. Ficou igual, mas pior. Uma vez, o meu coelhinho estava comendo grama, né? E eu peguei a grama, era grama de trigo. E nosso corpo não consegue processar a fibra dessa grama. E muitas outras fibras não. O que acontece com a fibra quando a gente come? Ela ajuda a eliminar o bolo fecal. É o que eles dizem do nosso intestino. E por isso que a gente come as fibras. Então, agora eles estão dizendo assim que o que faz mal é a fibra e não a carne. Então você tem que comer mais carne e voltar. A gente está retrocedendo, gente, para aquele tempo que todo mundo comia carne e ficava passando mal. Aí apareceu os médicos, leitores de script, ensinando a se purificar, a limpar o sangue, como é que falava? Alcalinizar. Então, porque antes era só carne, 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 e pouquinho sobre vegetarianismo, né? E pouquinho sobre alimentação mais saudável sem a carne. Aí agora eles estão retrocedendo, eles estão trazendo só a informação de que é a carne que é bem, é com a proteína só que se precisa, que o resto do seu corpo produz, e que por que você vai consumir alguma coisa que seu corpo não produz? Gente, a gente não devia nem estar comendo nada. Mas se você está dentro do sistema, ele está falando para você, ele te dá várias ondas de alimentação. E eu já expliquei por que essa onda de alimentação nossa aqui tem que comer esses nutrientes todos, vitaminas, proteínas, minerais e tal. Não existe lá no onde estavam os esquimós. Porque eles não tinham essa variedade de frutas, legumes e tal. E como é que eles sobreviveram? Eu até contei para vocês num dos meus vídeos que
Esse ano, o ano passado, final, eu vi eles já falando, né? Porque eu já estava falando antes também, cutucando eles. Ah, agora cientistas descobriram que os esquimós tiveram adaptação para comer carne. Por isso que eles sobreviveram, ficaram bem saudáveis. Palhaçada! Como que os seres humanos vão desenvolver, evoluir, só evolui para comer carne? Olha, a primeira coisa que o corpo do ser humano devia fazer, morando lá no frio intenso dos esquimós, era desenvolver uma pele com pelo, ficar quentinho, o corpo começar a produzir como os animais fazem. O corpo deles ficou mais quente ou mais frio para suportar todo o frio. E tem pelo. Aí o ser humano não desenvolve isso, mas desenvolve, assim, dentro dele, é todo complicado lá dentro, para poder aceitar comer, viver só de carne. Eu tentei comer só carne em uma época, e outros amigos também tentaram, e o que aconteceu é que a gente ficou com uma boca cheirando a morte. Era um cheiro de vaso sanitário podre, horrível, 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 uma sensação horrível. Todo o corpo estava horrível. Não dá, mesmo que eles falavam para a gente comer outras vergonhas. Se vocês lerem sobre a dieta da carne, eu esqueci o nome do médico, Action, esqueci o nome dele. Aí vocês veem que eles também colocam outras coisinhas ali, junto com a carne, porque senão matava a gente completamente. Não dá, nós não conseguimos. Mas agora eles estão trazendo tudo de volta. Todo esse período que a gente vivia intoxicado com a carne, que eles trouxeram os médicos para limpar, para falar do leite, que o leite fazia mal, e falar da margarina, aí depois falaram disso, falaram, lembra? Eu lembro cada pedacinho de coisa. Primeiro foi a margarina, foi falando, e aí chegou, né? Até o queijo, chegou as linguiças, mostrava como foi feito, salsicha, linguiça, como era horrível os processados, tal, tal. Pronto, agora ele retrocede. Agora é a carne que está fazendo bem. Come a carne. Então, a onda da alimentação aqui, onde está, o sistema faz o seguinte: o Ocidente vai ter essa onda, a Ásia vai ter aquela onda, às vezes um pouco da onda do Ocidente na Ásia, um pouco da Ásia no Ocidente, depois ele retrocede, ele nos faz de palhaço, de marionetes mesmo, para lá e para cá, jogando com a gente como ping-pongs. Então, essa coisa de faltar nutrientes só está valendo para a gente aqui, porque se a gente não come, a gente começa a se sentir mal. Perceberam? Por que, que o esquimó não comia, não fazia nada e a gente aqui fica sem comer? Aí começa a passar mal, vai para o médico, ele fala: tá faltando selênio, tá faltando K2, tá faltando vitamina A, tá faltando vitamina D, tá faltando todo tipo de coisa. Então, é esse comentário. Depois que passei a ser carnívora, meu intestino está maravilhoso. Vivia pena. É um mau cheiro insuportável. Mas o mau cheiro insuportável que dá é a carne. Mas ela disse que não, né? Cheguei a fazer colonoscopia, porém eu me alimentava dos vegetais e carne de vez em quando. Hoje, aos 63 anos de idade, me libertei do café e dos vegetais e frutas. Minha vida mudou completamente sem trabalheira de cozinhar horrores de vegetais. Tá vendo? Olha só, gente, é o contrário. Quando eu fiquei crudívora, não tinha um cheiro no corpo. Eu tô falando para vocês porque eu mesma fiz isso. Isso aqui não é o médico que tá falando, eu fiz no meu corpo. E se vocês fizerem, vocês vão ver, tudo começa a melhorar. Claro, no início vocês vão ficar cheirando mal, vai sair todo tipo de coisa, vai sair espinha, vai sair um monte de coisa. Depois o corpo vai ficando limpinho, você vai perdendo aquele líquido sem parar de beber água. Mas é o líquido sujo que tinha ali acumulado, o corpo vai jogando fora, você emagrece demais, depois o corpo retorna ao peso normal e a voz fica ótima, os olhos ficam ótimos, a memória é um espetáculo, você se sente bem e tal. Agora, quando eu comia só carne, que eles estavam falando aí, era um cheiro, um mau cheiro no corpo, era cheiro nas fezes, você se sente um pouco cansada, tanta coisa ruim que dava, né? Então, talvez tenha corpos que suportam mais alimentação carnívora do que outros. Eu creio que sim. Assim como tem pessoas que gostam mais de uma verdura, de um legume, e suportam mais uns do que outros, não é?
Mas essa palhaçada de dizer que ela cheirava mal porque comia vegetal é a mesma coisa de você cheirar a caca de um gato e cheirar a caquinha de um coelhinho, a caquinha de um herbívoro. É um cheiro de mato, né? Misturado ali com frutas e coisas da natureza. Agora, do gato, é um cheiro insuportável que embrulha teu estômago. Nossa, os seus olhos viram. Eu não suporto cheiro de caca de gato e cachorro. Vocês já conhecem o problema do meu super olfato, né? Até mesmo os meus gases que eu soltasse, um cheiro para vocês era um cheirão para mim. E mesmo que eu goste de gato, de cachorro, de todos os animais, eu não posso negar que a caca dos carnívoros é insuportável para mim. É bem pior, não resta dúvida. Nossa, meu nariz me dá um creque, parece que meu cérebro vai pegar fogo. Olha isso aqui, ó. Isso faz total sentido, pois estou num processo de emagrecimento. Já é a segunda vez que faço isso e algo que tem em comum é que, mesmo emagrecendo consideravelmente, sofro com gases, intestino preso e dificuldades para evacuar. Muito obrigado pelo conhecimento. Ela acha que ela comendo só carne, ela vai ficar bem. Vocês conseguem se deixar convencer por esse tipo de canais de conteúdo e esses comentários, e eles repetem. Eles são tão cara de pau que você vai no outro, às vezes tem 1 milhão de comentários lá, mas se você rolar lá para baixo, você vai encontrar comentários que já foram feitos em outros canais, os mesmos. Até em inglês, eu peguei comentários que é igualzinho da pessoa que colocou em português. Quer dizer, a gente não sabe que pessoa é essa agência, programa, né? Que eles deixam lá colocando, é só copiar, colar, traduzir, pá. Então, nessa dieta de Atkins, eu não lembro o nome direito, era para comermos carne, queijo, tudo que era derivado do leite, da carne, e pouquíssimo que tem o carboidrato, que é batata, essas coisas assim, que tiver pão, essas coisas não podia muito. Era mais mesmo queijo, podia comer à vontade, podia fritar um peixe ou uma carne cheia de queijo. Você emagrecia de verdade, emagrece mesmo, mas seu corpo paga, você fica com um cheiro insuportável, ninguém suporta, você começa a se sentir mal, mas eles ficam aí dizendo que eles ficam bem, porque quem tiver dinheiro e fizer essa dieta com um especialista, um médico, ele vai te fazer parar na hora certa, né? Ele vai te acompanhar direitinho, você não vai ficar tão mal, mas se você fizer em casa, sozinha, você vai passar mal. E como os médicos, eu vi esses médicos aí no YouTube falando de coisa, como tratou um paciente. Teve um que estava falando assim: eu curei uma senhora de 79 anos da tireoide, ela ficou boa. Aí colocou uma senhora para dar o testemunho, a mulher parecia que estava respondendo o que tinha decorado, sabe? O problema é, como é que as pessoas não pensam? A gente vai no médico hoje em dia, eles não tocam na gente. Outro dia eu estava conversando com a Ali sobre isso. Há muitos anos aqui na Alemanha, os médicos não tocam nos pacientes. Não fazem nada. Você pode estar com a dor que for, você tem que descrever. Eles não tocam, eles não fazem exame nos seus olhos, não fazem exame de nada. Ele só fica ali escrevendo. E ali a Linda falou: eles são médicos tudo de computadorizado. Eles só ficam ali escrevendo no computador, olhando e passa a receita. Ali mesmo eles podem ver com sua doença, qual combina, qual remédio, não sei o quê. Não tem mais trabalho, não. Estão estudando menos, né? E isso há muitos anos atrás, eles já começaram a estudar menos do que aqueles meus tios que levavam anos estudando. Aqui na Alemanha, para ser um médico antigamente, sofria. Tinha pessoas que tinham desejo de se matar. Os pais ficavam preocupados com os filhos, porque era um estudo muito, muito pesado, né? Agora, até aqui, o estudo está ficando, sabe, está desmilinguindo, está brasileirando tudo aqui. E aí, esses caras ficam dizendo que curar as pessoas.
Desde quando esses médicos têm essa paciência? Então a mulher deve estar pagando milhões para eles, porque se você não jogar dinheiro ali na frente do médico, ele não vai fazer nada por você, porque agora é isso. Eles não dão muita atenção, eles não fazem contato visual, só se você for rica, de um convênio muito alto. Então, papo furado, esses médicos, leitores de script, deveriam ser proibidos. O YouTube, tudo, eles proíbem a gente de fazer tanta coisa, mas médicos podem ficar aí falando um monte de coisa, trazendo loucuras para a cabeça das pessoas da massa. Isso devia ser proibido. Uma coisa é falar de uma fruta, sobre uma fruta, alimentação natural, outra coisa é ficar falando, pare de comer isso, pare de comer aquilo, e misture isso. Isso é irresponsabilidade, isso não é profissionalismo, isso é uma bagunça geral. Comam de tudo um pouquinho, vocês têm que saber pelo corpo de vocês que vocês podem comer que não te faça mal, não faça mal a vocês. E se vocês testarem, como eu fiz com o meu corpo quando eu decidi comer, me tornar crudívora, eu fui fazendo os testes. Quando eu me tornei vegetariana, eu fui tirando isso, depois eu tirei outra coisa, aí eu retornava a comer para ver se era aquilo. E desse jeito a gente vai se conhecendo. Nós não podemos confiar em médico e ninguém mais. Nós temos que ser nossos médicos e cuidar da gente. Não dá para ficar na mão deles, são os loucos. Cada hora fala uma coisa. Como confiar em médico, na medicina, que permite que profissionais, entre aspas, fiquem fazendo essa palhaçada aí, tudo para ganhar likes, para ser visualizado, para viver às custas de youtuber? Médico devia estar em hospitais, em clínica, e não em YouTube, nem em Facebook, em nenhum lugar, a não ser que o paciente tivesse contato com ele para falar sobre as doenças, sobre os problemas, mas não para ficar se exibindo, disputando com outros médicos, outros canais, para ver quem é que está falando melhor, quem é que está ganhando mais pessoas, né, que vai acreditar neles, pessoas, seguidores, né, quantos seguidores, tudo é assim agora. Olha, aquele canal tem milhões de seguidores, aí fica confiável. Aí é que tem que desconfiar, é o contrário, tem milhões de seguidores, é do sistema, tem milhões de visualizações do sistema, tem milhões de comentários do sistema. É gente agenciada, são turma do bagulho ruim do sistema. Tinha uma seguidora minha que gastou uma nota para ir num desses médicos de youtuber e ela voltou decepcionada, dizendo que pagou caro a consulta, o médico não olhava para a cara dela. Ela falou: cadê aquele médico que estava dando entrevista ali, sabe? Passava uma coisa boa para a gente, dava uma atenção ali, falava. O médico mal falava comigo, só escrevia ali, já me mandou bem rápido embora, nem me prestava atenção direito ao que eu estava falando. Eu falei: não pode ir em médico de youtuber. Qualquer médico que for de internet, não vão para os nossos médicos, aqueles os nossos médicos estudaram muito, mesmo hoje em dia que diminuiu os estudos na medicina, eles ainda estudaram e eles sofrem bastante, eles tiveram que pegar experiências, eles têm, né, um desgaste muito grande. Se é para ir no médico, vai no médico de verdade. Agora fica dando dinheiro para esses palhaços enganadores, mentirosos, loucos, doidos. Ficam aí rindo da nossa cara, debochando, nos fazendo de palhaço, brincando com a nossa saúde. Não, vão para médicos de verdade. Chega de médicos de youtuber. É melhor eles colocassem uma pessoa falando que, fingindo que é médico. Pode me mostrar até o diploma, pendurar lá atrás, como eles fazem, às vezes deixa tudo atrás, né? Os diplomas lá nos quadros, eu esqueci, as molduras e tal. A mim não convencem. Não me convence que médicos vão para a internet e ficar falando desse jeito, porque eu lembro, na minha época de criança, na infância, na adolescência, médicos não podiam fazer isso. É crime, era contra, não podia fazer. Como é que agora pode? Agora pode tudo? Então os médicos vão fazer qualquer besteira com a gente, já que pode tudo. Não, a medicina tem que continuar como antes, porque a nossa vida não pode ser usada como brinquedo. Como é que fala essa palavra?
eles não podem usar nossas vidas para conseguir visualizações, eles não podem usar para nada que não seja aquilo que eles fizeram a promessa ali, para salvar vidas. E isso aí não está salvando vida, está complicando a vida das pessoas, está confundindo. Se é um médico que está falando só de frutinhas, tudo bem, mas vim com essa palhaçada de dietas. Quantas pessoas fizeram dieta já ficaram mal? Gente, eu fiz também, eu entrei nessa. A gente acaba com a gente fica tentando dieta. A única dieta que eu faço é uma dieta de recuperar a saúde, é a dieta de ficar melhor comigo mesmo, sabe? Dieta de ficar sofrendo, porque você vai ter desejo de comer, você não vai conseguir. Só depois de um período você não está aguentando mais comer tanta coisa que só tem proteína, porque o carboidrato diminui bem pouco. Sem carboidrato você fica com menos força, menos energia, dá uma sensação estranha. Talvez não seja nem o carboidrato, é alguma coisa que o sistema fez de outra maneira, porque quando ele coloca essas dietas, essas coisas, funciona. Aí depois, quando ele tira, já funciona é a outra. A gente não sabe, mas esses médicos sabem, porque são do sistema, e eles brincam, olha a cara desses médicos, gente, olha a desenvoltura. Desde quando um médico estuda horas e horas e consegue ficar como artistas aí em frente à câmera? Eu estou achando que isso aí é um truque do sistema para fazer as pessoas voltarem ao começo lá. Lembra que eu falei que aí eles apareceram, foram ajudando as pessoas a entenderem o corpo, o funcionamento. Ninguém está falando para comer um monte de fibra somente, não é? Ou se empanturrar de fibra. Eles dizem que quando você vai se operar, a primeira coisa que eles fazem é parar de comer fibra para o intestino ficar vazio. Não é verdade. Quando você vai se operar, o médico eles te dão um remédio e te manda comer até certa hora, depois tomar aquele remédio para um laxante, né? E você não pode comer mais e pronto, porque aí o intestino vai esvaziar-se sozinho. Aí eles estão falando que o intestino fica constipado por causa de fibras. As fibras sempre me fizeram bem. Se eu comer muita salada, eu não saio do banheiro. Eu fico lá no banheiro fazendo muita coisa mesmo. E quando eu fui crutívora, o médico, quando eu passei mal na rua por causa do acidente, lembra que eu contei para vocês? O meu intestino estava tudo vazio. E o médico falou assim: você não come, né? Seu intestino está sempre vazio quando você vai nas consultas. E ele ficou examinando. Eu falei: não, doutor, é que eu sou crutívora. E quando a gente come só cru, é comer e fazer caca. Aquele montão de caca vai embora. Puf. Então você está sempre com o intestino vazio. Como é que essas pessoas podem falar isso? Que comer carne talvez fique vazio o seu intestino, porque a carne demora para o corpo trabalhar e fica ali aprisionada no intestino, sei lá, o que dá, um inchaço, uma inflamação, não sei. Porque comer carne não mata, comer carne adoece. Então, vai devagar, deve ir devagar no nosso intestino e já a fibra deve descer mais rápido, deve ser isso. Alguma coisa tem, porque era eu comer essas coisas cruas, com todas as fibras vivas lá, e puf, é embora. Então tá sempre o estômago tudo batidinho, a barriga batidinha. Vai comer carne, misturando. Você não come só carne, então você mistura a carne com um monte de outra coisa, e aí deve dar uma química ali, alguma coisa que deve dar inchaço, deve dar inflamação. Pela onda da alimentação no sistema, a carne não tem todas as vitaminas, minerais, todas as coisas. E se você fica comendo só carne, só proteína, todas as coisas da carne, e aí? E as outras coisas que o corpo precisa, que o sistema já estipulou que o corpo precisa daquilo ali? Como é que fica? Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre um animal que nasceu com as perninhas tortas. E aí o médico, o veterinário, estava falando que faltou tal nutriente tal, e deu aqueles problemas nos tendões tal. Então tem alguma coisa aí. O sistema já fixou que se a gente não comer essas coisas aí, vai dar esses problemas. Aí você come só carne, essa alimentação só carnívora, e as outras coisas. E as bactérias que eles disseram que nós temos no intestino, elas vão comer só a carne, então vai ser as bactérias ruins, não é? Só tem carne ali dentro, quer dizer, a carne depois é processada pelo corpo, eu não sei como é que fica lá no intestino, qual o nome dá ela, mas é resto da carne, é os resíduos, né? E como é que essas bactérias vão ficar? O que elas vão se tornar? Como é que elas reagem no intestino? Não incha? Não dá uma inflamação também?
Dá para viver só com isso? Não dá. É temporário, por isso que eles chamam de dieta. Agora, se você comer só fruta, legumes, essas coisas, você pode passar o resto da sua vida assim. Agora, comer só carne o resto da vida, eu quero ver. Quando eu digo comer carne somente, é só comer carne mesmo. Não é comer carne, feijão, arroz, batata, legumes, frutas, não. Eles querem que vocês vivam só da carne, do queijo, do leite, da manteiga, dessas coisas assim, entendeu? Peixe, ovos, frango, todo tipo de carne. E um pouquinho de carboidrato, bem pouco mesmo. E antes que eu me esqueça, eles vão poder falar: ah, então é a carne que inflama e que incha? Não. Quando você come feijão, também, mesmo que você deixe de molho, você pode ficar com inchaço abdominal, né? Você fica com a barriga bem inchadinha. E para isso você tem que estar sempre tomando cuidado e verificar se seu corpo suporta comer tanto feijão ou grãos. Qualquer outro grão pode dar esse inchaço, depende do seu corpo. E ainda mais acontece com as pessoas que têm uma vida ociosa, ela não se movimenta, é mais sedentária. Mas se você se movimenta mais, os alimentos, gente, com o movimento do corpo, vai sair mais rápido, vai funcionar melhor tudo, estômago, intestino. Tem que ter esse movimento físico, né? A gente fica sentado em frente à televisão, ou computador, ou trabalhando. Não funciona direito. Tá tudo ali apertadinho, tudo quietinho ali, né? A barriga toda presa, o corpo todo preso, você estressada, toda cheia de tensão no corpo. Na primeira onda que chegou sobre crudivorismo, alimentação, até a vegana, né? Que eu falo, eles trocaram tudo aquilo que era do vegetarianismo, eles colocaram no veganismo, criaram esse movimento, e eu expliquei por quê. O sistema, ele transforma tudo em produto para ele lucrar, e tem livros, tem um monte de coisa depois disso. Essas informações vocês pegam em outros vídeos, ok? Então, quando chegou essa primeira onda de doutores e de pessoas falando bem, que no início, bem lá atrás, não eram nem doutores, eram sites, eram pessoas dando testemunhos, eram pessoas falando assim: olha, eu li um livro tal, de um médico tal alemão, e eu experimentei, fiz essa receita. Era bem legal no início. Porque aí pessoas comuns também faziam o teste, porque ele falava: eu li esse livro, eu fiz, aí explicava, a gente fazia. Depois começaram a colocar pessoas que falaram, pessoas mesmo, se mostrando: olha, eu fiz, aí mostrava como é que fez, aí ficava famoso, depois começava a estudar, aí se tornava um nutricionista e tal. E aí depois começaram a aparecer só nutricionista, um monte de nutricionista, que alguns estavam atrelados a outro leitor de script, que era o carro-chefe da alimentação, da cura do corpo, com suplementos. Aí começou a onda da suplementação, junto com essa alimentação natural. Entende, né? Eu acho que eu já expliquei isso bem em outros vídeos. Só esses que começaram lá atrás, de uma maneira bem legal, eles explicavam essas coisas dos grãos. Isso aqui pode te inflamar, mas se você fizer dessa maneira, não vai acontecer nada. Você observe seu corpo. Se der algum problema, você para, você substitui. E já eles não, eles estão falando que a carne é boa, que as outras coisas que está fazendo mal, que não sei o que, entendem? É diferente. É como se estivesse enfiando uma faca em você e obrigando você a aceitar. Aquelas pessoas que estão desesperadas, que vivem aí atrás de regime, de perder peso, todos nós já passamos por essa fase, não é? Acaba aceitando e vai testar o corpo, e se ela tiver algum problema ali, ela pode ficar pior do que ela já está. Eu sei que às vezes a gente fica desorientado porque os médicos não dão mais atenção para a gente, não temos mais aquele médico da casa, da família, e acaba que a gente se sente bem ouvindo essas pessoas nos darem essa informação, mas desde quando eles nos dão alguma coisa de verdade boa e perfeita para nós humanos? Eles dão no começo, eles atraem, eles jogam a isca,
nós caímos na cilada. Depois que estamos dentro, pronto. Aí vai ser só a brincadeira com a gente. É por isso que se tornou essa bagunça, esse monte de personagens. Pipocando cada dia mais, aparece outros, fazendo esse espetáculo. Eles parecem celebridades, gente. O mundo todo é uma grande Hollywood. E o YouTube é um palco de marionetes, marionetando as marionetes menores que somos nós. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.